Bom dia, a paz do Senhor a todos. Este é um programa chamado Panorama Bíblico da Igreja Evangélica da Paz, situada à rua Silva Jardim 503, no Macuca, em Santos, sob a direção do pastor Natanael Rinaldi Filho. Hoje nós vamos falar sobre um tema importante, sobre o fruto do Espírito, que é a benignidade, um escudo protetor contra as porfias. As porfias é o fruto da carne. Então, nós vamos em primeiro lugar orar e depois vamos meditar, refletir sobre este tema. Senhor, meu Deus, meu Pai, em o nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas, te agradecemos, ó Deus, pelo ar que respiramos, te agradecemos porque as Tuas misericórdias já se renovaram sobre as nossas vidas neste dia, nesta manhã. Te agradecemos pelo que o Senhor é, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, e te agradecemos, ó Deus, porque as nossas vidas estão nas Tuas mãos. Abençoa o ouvinte, abençoa meus irmãos, minhas irmãs, abençoa, ó Deus, a Igreja Evangélica da Paz, os pastores, presbíteros, diáconos, os servos de Deus, as servas de Deus, abençoa a todos, meu Pai. E te peço, em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha nos ajudar a refletir sobre este tema, benignidade, para que possamos aprender e aplicar nas nossas vidas pessoais. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Benignidade, um escudo protetor contra as porfias. Se você quiser me acompanhar, o texto está em Colossenses capítulo 3, dos versos 12 a 17. Colossenses capítulo 3, dos versos 12 a 17. Diz assim a Sagrada Escritura: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Na Bíblia Pentecostal, nós vamos ler a nota que está do versículo 3, do capítulo 3, versículo 16. A palavra de Cristo habite em vós. A palavra de Cristo, isto é, as Escrituras, a palavra de Deus, deve ser continuamente lida, estudada, meditada e assunto de oração, até que ela habite ricamente dentro de nós. Quando isto acontecer, nossos pensamentos, palavras e ações, motivações serão influenciados e controlados por Cristo. Salmos, hinos e cânticos espirituais devem ser usados para ensinar a palavra e admoestar os crentes a viver uma vida de obediência a Cristo. O versículo 17. Tudo o que fizerdes por palavras ou por obras. A Bíblia apresenta princípios gerais que capacitam o crente, orientado pelo Espírito Santo,
a determinar se as práticas não expressamente mencionadas na palavra de Deus são certas ou erradas. Em tudo quanto dizemos, fazemos, pensamos ou desfrutamos, devemos fazer as seguintes perguntas. Primeiro, isso pode ser feito para a glória de Deus? Pode ser feito em nome do Senhor Jesus com sua bênção? Pode ser feito com sincera gratidão a Deus? É uma ação digna de Cristo? Enfraquecerá as convicções sinceras de outros cristãos? Enfraquecerá meu desejo pelas coisas espirituais, pela palavra de Deus e pela oração? Enfraquecerá ou prejudicará meu testemunho de Cristo? Porque o versículo 17 diz: e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. O Espírito Santo que nos ajuda. Hoje estudaremos a benignidade como um aspecto do fruto do Espírito. Vivemos em uma sociedade onde temos visto o avanço da maldade e da violência. O mundo que jaz no maligno está carente de pessoas benignas. Esse fruto nos ajuda a identificar aqueles que são discípulos de Cristo. Quem já experimentou do amor de Cristo é benigno, pois a salvação é resultado da bondade e graça do Pai. Fomos salvos por sua graça, sua bondade, não por merecimento. Lembre-se que antes das pessoas olharem para Cristo, elas vão olhar primeiro para você, para as suas atitudes e ações. Hoje vamos estudar mais um aspecto do fruto do Espírito, que é a benignidade, e mais um aspecto das obras da carne, a porfia. Veremos que o crente cheio do Espírito tem um coração benigno e procura ter relacionamentos saudáveis, evitando discussões, disputas e polêmicas. O conselho de Paulo a Timóteo foi para que ele fugisse das discussões, polêmicas e debates acerca da lei, pois tais discussões são inúteis e não acrescentam nada à fé dos irmãos. Isso está em Tito, capítulo 3, versículo 9. Eu já escrevi para a gente ganhar mais tempo. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Glória a Deus. A benignidade fundamenta-se no amor. E o que é a benignidade? Você conhece o significado dessa palavra? Benignidade significa índole boa, bom caráter, benevolência, humanidade e bondade. No crente, essas características não são o resultado de uma boa formação acadêmica ou de uma família funcional. É o resultado do fruto do Espírito. Não conseguimos ser bondosos pelo nosso próprio esforço. A bondade que estamos estudando vem de Deus, pois Ele é a fonte de toda benevolência e amor. Em 1 João 4,8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Deus é amor, logo, a benignidade é uma das características do crente. Jesus, o exemplo de benignidade. Jesus, como homem perfeito, é o nosso maior exemplo de benignidade e amor. Isto está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Jesus amou os ricos e os pobres, e sempre ajudou a todos que foram até ele, como, por exemplo, a mulher cananeia, cuja filha estava miseravelmente endemoniada. Vamos ler isso, Mateus capítulo 15, dos versículos 21 a 28. Mateus capítulo 15, dos versículos 21 a 28. Vamos lá. Mateus 15. Do 21 a 28. A mulher cananeia. Diz assim a Escritura: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondeu, disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos? E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito isso para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. A princípio, parece que Jesus não estava se importando com o clamor daquela mãe. Porém, o mestre estava testando a fé daquela mulher. Jesus mesmo declarou: Ó mulher, grande é a tua fé, no versículo 28. Jesus, em sua bondade, não se prendeu a debates religiosos ou políticos, pois sabia que a sua missão era salvar e resgatar os que estavam perdidos. Isso se encontra em Lucas 19, versículo 10. Diz assim: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A benignidade na prática. A benignidade, segundo o evangelista Billy Graham, disse que é muito fácil ser indelicado e impaciente com os que erram e falham. É fácil ser bondoso e gentil com quem nos trata bem, mas precisamos ser benignos com aqueles que erram, tropeçam e ainda nos tratam mal. Para isso, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Efésios 5,18 diz: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ser enchido significa enchei-vos do Espírito, ser enchido repetidas vezes. Renovar-se no Espírito repetidas vezes. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, habitando em nosso interior, nos leva a ser bondosos em todas as circunstâncias. Muitas pessoas rejeitam o cristianismo porque alguns cristãos não amam como o seu mestre. Jesus foi gentil para com os publicanos e os pecadores. Ele se assentava e comia com essas pessoas. Mateus 9, versículos 11 e 12. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? O contato com os incrédulos não deve ser para busca de prazer, nem para estreita comunhão, mas para mostrar-lhe o caminho da salvação.
Em nenhuma hipótese o crente deve namorar ou casar-se com um não crente, porque não há comunhão entre a luz e a treva. O contato com os incrédulos só tem um propósito, só deve ter um foco: apresentar o caminho da salvação, que é Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. O nosso mestre também fez questão de pousar na casa do publicano Zaqueu. Vamos ler Lucas, capítulo 19, dos versos 1 a 10. Zaqueu, o publicano. Diz assim a Escritura: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu, baixa estatura, subiu a uma árvore para ver o Senhor, e o Senhor o chamou a atenção do Senhor, e ele o chamou e disse que ele ia se hospedar na casa de Zaqueu. E aí Zaqueu se arrependeu, e veio salvação a ele e à casa dele. Os publicanos, por serem cobradores de impostos, eram odiados pelo povo, pois em geral cobravam mais do que as pessoas deviam. Na cruz, Jesus demonstrou benignidade ao atender o pedido de um salteador. Está em Lucas 23, 42, 43. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Muito bem. Porfia fundamenta-se na inveja e no orgulho. Inimizade e porfia. Embora estas duas palavras pareçam ter o mesmo significado, elas são diferentes. Segundo o dicionário Roes, inimizade é ódio, indisposição e malquerência. Porfia significa contendas de palavras, discussão, disputa e polêmica. Embora tenham significados diferentes, elas são obras da carne, da velha natureza. Por isso, devemos fugir de tais ações. Isso está em Gálatas 5, dos versículos 19, 20 e 21. Vamos ler. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. 21. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão
o reino de Deus. Evódia e Síntique, elas eram irmãs valorosas que serviam a Deus na igreja de Filipos. Vamos ler Filipenses 4, versículo 2. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. Tudo indica que essas irmãs se deixaram levar pela velha natureza e estavam envolvidas em alguma porfia. Não sabemos ao certo o motivo da diferença entre elas. Alguns autores dizem que foram questões pessoais, outros que se tratava de uma disputa por questões eclesiásticas. Porém, tal atitude era reprovável. Então Paulo exorta ambas para que acabem de uma vez por todas com as diferenças. O apóstolo, como líder daquela igreja de Filipos, não procurou saber quem estava com a razão, mas com amor e firmeza ordenou que elas parassem com tal atitude. Em meio às porfias não existem vencedores. Todos acabam perdendo e dando lugar ao diabo. Efésios 4:27 diz: não deis lugar ao diabo. São obras da carne, não vai terminar bem. Miriam e Adão. Moisés havia sido escolhido pelo Senhor para conduzir o seu povo até Canaã. E uma das suas características mais marcantes era a mansidão e a humildade, como nós lemos em Números 12, 3. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Todo líder precisa dessas duas características, mansidão e humildade, para que tenha uma liderança bem-sucedida. Certo dia, Miriam e Arão, irmãos de Moisés, ficaram indignados pelo fato dele ter se casado com uma mulher cuxita. Isso está em Números 12, 1. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita, que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. Cuxita significa etíope. Eles não estavam preocupados com Moisés, mas por trás da porfia também havia outro sentimento, a inveja. Eles certamente desejavam a liderança do irmão. Um sentimento carnal traz consigo outros sentimentos, despertando o que há de pior nas pessoas. As consequências da inveja e da porfia foram terríveis para Miriam e para todo o povo, pois tiveram que ficar retidos em um lugar até que Miriam pudesse se ajuntar novamente à congregação. Números 12, versículo 15. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Miriam adquiriu a lepra. Olha só a consequência. Teve que ficar isolada de todo o arraial por 7 dias. E o povo esperou por ela, não partiu. Tenha cuidado com a porfia, pois ela trará prejuízos a você e ao povo de Deus. Revistamos-nos de benignidade, retirando as vestes velhas. Paulo exorta os crentes de Colossos a se despirem da velha natureza, deixando de lado a ira, a malícia, a maledicência e as palavras torpes. Isso encontramos em Colossenses 3, versículo 8. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Como filhos de Deus,
precisamos nos revestir de vestes novas, ou seja, novas atitudes, a fim de anunciar ao mundo a benignidade de Deus. Isso lemos em 1 Pedro 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vivemos neste mundo, mas não podemos nos conformar com a sua maneira de viver e pensar. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Precisamos de santidade, pois sem ela jamais poderemos agradar ao Senhor e nem vê-lo. Hebreus 12, 14 fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sede benignos. A benignidade é o antídoto, é o remédio contrário e é um escudo contra as porfias. Tornamo-nos benignos porque fomos perdoados e justificados por Jesus Cristo. E agora o Espírito Santo habita em nós e nos ajuda a viver de modo santo e justo. Fomos perdoados por Cristo, por isso precisamos também conceder o perdão àqueles que nos ofendem e magoam. Isso está em Mateus capítulo 6, versículos 12, 14 e 15. Mateus capítulo 6 é a oração do Pai Nosso. Mateus 6, versículo 12, 14 e 15. Mateus 6, 12, 14 e 15. 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai celestial vos perdoará a vós. E o 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. De certa forma, é até fácil agir com bondade com aqueles que agem conosco dessa mesma forma. Mas precisamos ser benignos com aqueles que nos odeiam e nos maltratam. Jesus nos ensinou a amarmos até os nossos inimigos. Mateus capítulo 5, versículo 44 diz: Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Difícil, mas com a ajuda do Espírito Santo conseguimos. Imitando a conduta de Paulo. O apóstolo Paulo tinha uma vida ilibada e, como líder, era um exemplo para os crentes de Corinto. Sua maneira de viver era tão santa que ele desafiou os crentes a serem seus imitadores. 1 Coríntios 11, versículo 1, diz: E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vô-los entreguei. Esses preceitos eram instruções no tocante à doutrina, aos padrões morais e às normas de conduta que Paulo entregou às igrejas pela autoridade de Cristo. Sua família, seus amigos e seus irmãos em Cristo podem imitar seus atos e suas ações? É uma pergunta que fica para nós refletirmos interiormente. Paulo seguiu o exemplo de Jesus. Precisamos também seguir o exemplo do nosso Mestre e nos tornarmos semelhantes a ele. Não podemos nos esquecer
que ser cristão é ser semelhante a Cristo. Jesus deve ser o padrão para o nosso viver. Ele tinha uma vida intensa, ia a casamentos, ia a jantares nas casas dos amigos, mas não se deixou seduzir pelas coisas deste mundo. Cristo é nosso exemplo de como andar em amor, como oferta de cheiro perfumado. As ofertas pelo pecado descritas no Antigo Testamento não eram perfumadas, mas isto é dito acerca de Jesus, nossa oferta pelo pecado, que se deu em ternura, compaixão e brandura, porque Ele nos amou. Jesus nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro. Jesus demonstrou em sua forma mais elevada o significado de ser benigno e misericordioso para com os outros. É por isso que para o apóstolo Paulo, ele era a oferta de cheiro perfumado oferecida em amor. Concluindo, se realmente desejamos expressar um cristianismo vivo, autêntico, precisamos excluir do nosso meio as porfias, pois são obras da carne, maculam o corpo de Cristo. Precisamos seguir o exemplo de Jesus Cristo, que com sua benignidade atraía as pessoas para se reconciliarem com Deus. Jesus manifestou a sua benignidade, curando os enfermos, liberando os oprimidos pelo diabo e morrendo na cruz pelas nossas ofensas e delitos. Glória a Deus por Jesus. Que o Espírito Santo continue falando ao seu coração, que você tenha entranhas de misericórdia, benignidade e afaste de ti todo sentimento de porfia. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada pela tua palavra, porque aprendemos que benignidade significa índole boa, bom caráter, benevolência, humanidade e bondade. E a fonte de toda benignidade é Deus, Pai, o Todo-Poderoso, que entregou seu Filho Jesus numa cruz, humildemente foi humilhado, mas aceitou e foi até a morte de cruz. Oh, Pai, muito obrigada. Nós sabemos, ó Deus, que nós não podemos ter a porfia que se fundamenta na inveja, no orgulho. Isso é obra da carne, não queremos. Queremos que o Espírito Santo venha a cada segundo nos transformar, nos moldar a característica de Cristo, para que possamos refletir no mundo que Jesus é o Senhor e que Deus Pai deseja que todos sejam salvos. Por isso Ele enviou Jesus à terra. Para isso Jesus morreu pelos pecadores. Pai, em nome de Jesus, abençoa o ouvinte, abençoa a sua casa, a sua família, abençoa meus irmãos, minhas irmãs, abençoa as suas casas, as suas famílias, que tenhamos um dia cheio das misericórdias do Senhor, da benignidade do Senhor, que o Senhor possa a cada dia nos firmar mais na rocha inabalável que é Jesus Cristo. Pai, agradeço-te por esta manhã, agradeço-te por este dia, agradeço-te, Pai, pelo ar que respiramos. Entregamos tudo a Ti, tudo o que temos, tudo o que somos está nas Tuas mãos. Ó Pai, recebe toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Tenha um bom dia.